Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Segunda-feira, indo para a faculdade, vocês aqui comigo de carona até eu chegar lá e aproveitando esse tempo para contar para vocês hoje como foi a minha história em relação à transição de carreira e quando eu decidi prestar o vestibular de medicina aos 29 anos de idade. Então fica ligado, vou te contar tudinho aqui agora, beleza? Bom, vamos lá então. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, tenho 34 anos, fiz ontem 34 anos, dia 4 de setembro. E sou formada em comércio exterior, sou formada em secretariado executivo, trabalhei 12 anos na indústria e em multinacionais, graças a Deus sempre tive essa oportunidade e essa honra de trabalhar em grandes empresas. Fui muito feliz. Na maior parte eu não posso dizer que sempre foi ruim, mas a maior parte da minha carreira no mundo aí do comércio exterior, de logística, foi muito legal, foi muito bacana e me formou como profissional e fez parte aí também da formação do meu caráter, da formação de quem eu sou hoje, né? Mas, infelizmente, não me preenchia completamente. E chegou um momento que o mercado corporativo já não atendia mais as minhas necessidades, não só financeiras, mas também emocional, de satisfação profissional. Sabe aquela satisfação de você acordar de manhã e falar, nossa, que legal, hoje eu vou trabalhar e hoje eu vou, vai ser um dia muito produtivo e eu vou me sentir satisfeita quando eu chegar em casa. Começou, né, a faltar aquele brilho no olhar, aquela vontade de trabalhar. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada e eu não estava mais feliz com o que eu fazia, com minha posição na empresa, com o que eu fazia mesmo. Começou a ficar chato, cansativo, começou a me machucar emocionalmente. Os relacionamentos já não eram mais tão interessantes para mim. Então eu acabei procurando ajuda. Eu procurei uma ajuda profissional, procurei uma psicóloga e coach para que eu pudesse ter um direcionamento, né? Então, tratar o meu emocional e também tratar a questão de recalcular a minha rota mesmo, sabe? Profissional, de saber o que eu gostava, o que era importante para mim naquele momento. E de verdade, gente, as coisas mudam, né? A Thaís com 18 anos era uma, a Thaís com 25 era outra e a Thaís com 34 é outra. Na época eu tinha 29, né? E aí eu decidi realmente contar com ajuda profissional, fiquei aí 2 anos e meio procurando um sentido, né? Um sentido profissional. O que era importante para mim e o que eu realmente gostaria de fazer nessa segunda etapa aí da minha vida. Então, né, depois dos 30 a gente fala a segunda etapa da vida. A gente tem mais ou menos aí uns 30, 40 anos úteis de trabalho, considerando a expectativa de vida, né, dos brasileiros. Então, é importante você fazer não só o que você gosta, mas também saber que você vai estar bem amparada, né? Quando você se aposentar, quando você já não estiver mais apto para trabalhar fisicamente, né? Porque uma hora realmente a energia é outra, né? A energia acaba, você já não tem mais, não acaba, mas a energia ela muda, né? Hoje, por exemplo, eu não tenho a energia de quem tem 18 anos para fazer a faculdade, mas isso é um papo para um outro vídeo, para um outro dia, para uma outra carona. Bom, focando, né? Voltando, decidi fazer medicina, foi muito pensado mesmo. Como eu disse, foram 2 anos e meio aí para tomar essa decisão.
foi uma decisão que não mudou só a minha vida, né? Mas muda e mudou a vida do meu esposo. Eu sou casada, vai mudar a vida da minha família, mas mudou completamente a rotina. Então, aos 29 anos eu falei, ok, não quero mais fazer, não quero ficar mais no mercado corporativo, isso não me faz feliz, já tinha alguma coisa errada ali dentro de mim, então a melhor coisa que eu fiz foi procurar ajuda. Quando você procura um mentor, quando você procura um profissional, ou alguém que já passou por isso, que sabe como funciona, chega mais rápido, porque quem vai de carona chega mais rápido. E quando você vai de carona, significa o quê? Significa que quem tá dirigindo, quem tá guiando ali, o papo, né, os conselhos, é alguém que sabe para onde chegou, né? É alguém que sabe para onde está indo. Então isso é importante para você. Não ouvir qualquer pessoa, mas ouvir alguém que já passou por isso. É completamente diferente. Inclusive a minha coach, na época, ela também tinha feito transição de carreira. Então ela tinha saído do mundo corporativo para fazer psicologia. Ela fez, né, psicologia e coach, né? Então se formou aí e é uma profissional incrível. E ela me ajudou muito a entender esse cenário, né, de como seria, quais as expectativas eu poderia criar, quais seriam as dificuldades que eu poderia encontrar, como que, né, eu lidaria com isso, porque afinal largar uma carreira de 12 anos, né, para começar a prestar o vestibular de medicina no cenário, né, de vestibulares no Brasil, não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão no oba-oba, sabe? No calor ali da emoção, porque realmente é um projeto a longo prazo. Isso significa que você vai largar uma carreira de 12 anos sendo remunerada ali mensalmente e passar a voltar a depender da sua família, a depender, no caso do meu esposo, financeiramente, coisa que eu nunca, né, desde meus 15 anos que eu trabalhava. Então foi uma decisão realmente delicada, assim. Mas eu tinha um propósito, né, gente? Não tinha como fugir disso. Eu tinha um propósito, eu tenho, né, esse propósito, e quando eu falo dele, assim, os meus olhos brilham, porque não é só, como eu disse, uma questão de satisfação profissional, de aliviar a dor das outras pessoas. Eu amo estar com pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas e preciso também ter certeza que a minha família vai ter um futuro confortável, vai ter um futuro digno, né? Que todo ser humano deveria ter aqui no Brasil e fora dele, seja lá onde for, não importa, mas ter um teto, ter comida na mesa, ter cuidados na saúde, né? Uma boa rede, né? de saúde e também educação, né? Uma boa educação. Então é isso que eu busco para os meus futuros filhos, caso eu vier a ter, para os meus sobrinhos, para os meus primos, enfim. É isso que eu quero, é isso que eu almejo, e para eu chegar lá isso tem um processo. E esse processo ele vai se dar através da medicina, que eu já admirava tanto e que hoje eu tenho a oportunidade de conhecer, né? E no futuro de fazer parte aí da equipe médica, né? Do nosso país. Então é muito legal, é muito legal. Bom, dito isto, Thaís, já ouvi um pouco sobre você, sobre a sua decisão. Me conta como foi, então, uma questão de passar em medicina. Bom, primeira coisa que eu fiz foi procurar um cursinho, né, gente? Procurei um cursinho, pesquisei no Google, dei um Google e procurei os melhores cursinhos de São Paulo. E aí são sempre aqueles que a gente já, os mais populares, os mais conhecidos, né? Anglo, Etapa, Objetivo, CPV, ESAG e Poliedro.
E aí comecei a pesquisar a turma de medicina e a turma de biológicas. Como naquela época eu ainda trabalhava e eu estava passando aí por uma negociação, né, pra eu sair, afinal eu estava lá há 7 anos, eu escolhi começar o cursinho na turma da noite do ângulo, eu fazia no ângulo da Sergipe, e aí eu cheguei no vestibular, no cursinho, né, fiz a prova de bolsa, porque cursinho hoje em São Paulo é muito caro, é um absurdo, mas consegui lá, eu acho que era 30% de desconto na época, foi um bom desconto para quem estava longe há 13 anos do ensino médio. E fui feliz da vida, ia todos os dias. E de novo, como o meu propósito ele é real, oficial, e é um propósito que eu levo muito a sério, eu não faltava nas aulas. Eu ia todo dia, moída do trabalho, mas eu ia. E aí eu comecei a me deparar com um cenário mesmo de vestibular do Brasil, que já tinha mudado muito desde a minha época, da época que eu tinha prestado, que foi em meados de 2002, né? Então estava lá eu em 2018 prestando vestibular, né? E fazendo o cursinho. E aí eu percebi que o buraco era mais embaixo. Para quem não sabe, eu vim de escola pública, eu estudei a minha vida inteira, boa parte, aliás, do ensino fundamental e o ensino médio inteiro em escola pública. Então a minha base era ínfima, assim, muito ruim, né? E longe do ensino médio há 13 anos. Então eu me deparei com uma vala muito grande, com uma disparidade muito grande. Então ali, naquela turma da noite, você tinha pessoas mais velhas, e muitas, viu? Tinha umas 6 pessoas, ou mais, pelo menos 6 que eu conhecia, que estavam fazendo transição de carreira, ou seja, iam prestar vestibular novamente e já eram formados, enfim. E algumas que já estavam lá há alguns anos tentando medicina, fazendo a turma da noite, porque não podia deixar de trabalhar. Então tinha de tudo. Tinha o pessoal que tinha acabado de sair do ensino médio, tinha o pessoal que vinha de escola, a maior parte de escola particular, e que estavam muito bem, já tinha uma boa base. Tanto é que esse pessoal acabou passando mesmo naquele ano, na USP, psico, o outro passou em odonto, o outro foi para medicina na Unifesp, enfim. E aí eu percebi que eu tinha muita dificuldade em exatas. Então o que eu fiz? Falei, ok, Thaís, eu já sei, me deparei com uma realidade, a minha realidade. Então, primeira coisa, não se compare com os outros, não dá pra comparar. Por quê? Porque você nunca vai partir da mesma base que eles, entende? Eu não tinha a mesma base que eles. E não importa se eu tava 13 anos longe do ensino médio, mas eu fiz escola pública. Então, é muito diferente de alguém que acabou de sair do ensino médio, que tá 9, 10, 12 anos estudando sem parar, vendo essas matérias, e também que é diferente das pessoas que saíram do ensino, que acabaram de sair do ensino público e foram pro cursinho, e que é diferente de quem já estava há muitos anos, né, sem ver as matérias do ensino médio. Então, assim, gente, não se compare com os outros, não dá pra se comparar. Cada um tem uma realidade, a minha realidade era diferente. Dito isto, eu já naquela hora sabia que eu precisaria de mais tempo, que pra mim ia demorar um pouco mais. Então, chorei muito depois que eu fiz o ano de cursinho à noite, não tinha tempo de estudar, como eu falei, eu trabalhava. Então ali, naquele ano, em 2018, eu tirei 2 lições. Eu tive 2 lições, assim, muito claras. Primeiro, eu precisava me dedicar só aos estudos se eu quisesse passar em medicina. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa era, eu precisava estudar muito mais exatas, que era realmente o meu ponto fraco. Então, química, física e matemática, pra mim, era muito difícil. Eu tinha muita dificuldade. E eu precisava começar do zero. Tudo do zero. E me dedicar full time a isso.
Então, sentei com a minha família, conversei, falei, precisarei sair do trabalho, preciso sair do trabalho para me dedicar a isso, para acelerar o processo. E eu sabia que tinham pessoas dentro do cursinho, lá no cursinho, que trabalhavam, não podiam sair do trabalho, e já estavam há 3 anos tentando ou mais passar em medicina, porque não tinham condições de estudar o dia inteiro. Fiz uma negociação com a empresa a qual eu trabalhava, saí no ano seguinte, em 2019, fevereiro de 2019, e em fevereiro mesmo já comecei o cursinho no CPV, a turma de medicina, né? Turma de biológicas. E foi a melhor coisa que eu fiz. Segunda dica: se você está fazendo transição de carreira, se você tem uma base muito ruim, veio de escola pública ou mesmo em escola particular, dessas de bairros que são mais fracas, assim, que não te prepararam pro vestibular, né? Das principais bancas de vestibular aqui de São Paulo, do Brasil, enfim, você precisa fazer um bom cursinho. Por quê? Eu costumo dizer que você precisa da argamassa. O que é argamassa? Argamassa é a base. Se você não tiver uma base boa, não adianta você já querer aprender polinômios. Se você não sabe fazer as operações básicas, entende o que eu tô falando? E isso pra mim foi muito claro. Ou eu sei, ou eu construo uma base boa do zero, ou eu não vou conseguir passar em medicina. Por quê? Porque eu já tinha feito 7 provas em 2018, não passei em nenhuma e me deparei com modelos de provas muito difíceis. E ainda mais porque a minha base já era ruim, mas provas de alto nível mesmo, de alto rendimento, que não caía matemática básica, não caía física, química básica, já era algo mais avançado. Então, como é que eu ia responder questões dissertativas nas segundas fases das públicas e na primeira fase mesmo só tem uma, né? Nas provas da banca da VUNESP, por exemplo, para medicina, se eu não tinha uma base boa, entende? Então eu falei, Thaís, ok, esse projeto vai demorar um pouquinho mais para você, só que você precisa de uma boa base. Então, um bom cursinho, os cursinhos, né, vocês, a maioria acho que já sabe, mas fica a dica, tem como fazer processo de bolsa, então fiquem ligados nas provas de bolsa, você consegue sim desconto, talvez não 100% de desconto, porque não, lógico, né, teria que ser muito bom, mas você consegue aí 30%, 40% de desconto. E tem alguns cursinhos que fazem análise socioeconômica. Eu no CPV, por exemplo, no primeiro ano que eu fiz no CPV, eu tive um bom desconto, no segundo ano eu tive ainda mais, porque eu estudei lá, eles viam que eu realmente era uma boa aluna, que eu realmente estava interessada, e o CPV foi uma bênção na minha vida. O CPV é maravilhoso, e foi o CPV que me deu base, e foi lá que eu conheci os outros professores, os plantonistas, professores que me ajudaram nos plantões a acelerar, né, esse processo de aprendizado. E aí vem a quarta dica. Gente, não é milagre, tá? Não é milagre. É um processo. O processo de aprendizado, o processo de conhecimento, ele é moroso. Não tem como você estudar hoje, acordar amanhã e já saber de tudo. Isso existe um processo de aprendizado e fixação de matéria, tá? Então, assim, você precisa começar do zero, você precisa melhorar ou construir o seu conhecimento, a sua base. Invista nisso. E quando alguém está construindo a base da sua casa, né? Quem entende de construção sabe que a parte da fundição, a parte de preparação do solo, a parte basilar mesmo de um edifício, ele demora muito mais do que você construir o prédio. Para levantar o prédio é rapidinho, mas para fazer a base, ela é um pouco mais morosa. E a parte principal de uma construção é a sua função, a sua base. Então, leve tempo mesmo, tempo de qualidade, estudo de qualidade para construir a sua base do zero. Ah, mas eu não vou perder tempo? Não, você vai ganhar tempo. Aí que tá.
Se você achar que eu tenho que estudar tudo e não dá tempo de começar do zero, já vou direto para as matérias que mais incidem, as mais incidentes, as que caem nos vestibulares. Se você não tiver uma base boa, vai ser perda de tempo. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir fazer, porque tem defasagem lá atrás. Isso é o principal erro de quem tem dificuldade de matemática, química e física. Então fica sabendo disso, tá? Porque isso aconteceu comigo. Então eu estou te dizendo que é importante você dar foco para sua base, construir a sua base. Fiz Kumon, tá? Fiz Kumon porque eu não sabia, aos 29 anos de idade, eu não sabia fazer conta de cabeça, né? Como eu disse, minha base era muito ruim. Então eu fui pro Kumon estudar matemática do zero com crianças de 7 anos de idade. Eu fui aprender a fazer as operações básicas, isso mesmo, divisão, multiplicação, soma e subtração de cabeça, porque eu gastava muito tempo, já tinha percebido em 2018, nas provas que eu já havia feito, que eu levava muito tempo para fazer contas. E como que eu poderia, já não tinha uma base boa, e como que eu poderia perder tempo fazendo conta básicas? Não tinha como, gente. Vestibular não é só conteúdo, é estratégia de tempo. Então, foi isso que eu fiz. Fiz um bom cursinho, fui construir a minha base, e se você não sabe, eu demorei 4 anos para passar no vestibular, para conseguir as minhas primeiras aprovações. Foi no 4º ano e último que eu consegui as minhas 3 aprovações, né? Então, hoje eu faço na USEC, em Santo Amaro, em São Paulo, uma das mais tradicionais aqui. Passei na São Leopoldo Mandique e passei na estadual do Piauí pelo SISU. Então, a minha última nota no Enem foi muito boa. A minha nota em redação foi melhor ainda. E foram frutos, não vou dizer que foi fácil, mas, de novo, a minha realidade é diferente da sua realidade. Então, não se compare a mim e não se compare com os outros. Você precisa construir o seu conhecimento. Mas, hoje, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Procurar um bom cursinho. Se você não consegue fazer um cursinho, faça cursinhos online, que são maravilhosos. Eu sou apaixonada pela Prova Total. Isso aqui não é... Todas as coisas que eu falo aqui, gente, não estou sendo patrocinada, tá? Aqui é a realidade nua e crua. Eu estou falando como foi a minha trajetória e não estou sendo patrocinada, ninguém tá me pagando por isso, mas eu quero te contar como foi a minha trajetória, porque eu sei que vai te ajudar a ter um norte por onde você começar. Então, para não ficar tão longo esse vídeo, essa foi a primeira parte. Eu vou gravar uma segunda parte para vocês contando a minha rotina no cursinho e depois todas as estratégias e tudo que eu aprendi durante esses 4 anos de cursinho, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e ganhe tempo, porque quem vai de carona chega mais rápido. Então fica ligado aqui no canal, segunda parte do vídeo semana que vem eu vou subir, e eu tenho certeza que todas as minhas dicas, toda a minha história, minha trajetória, a experiência de 4 anos irão te levar para um novo nível nos seus estudos. Planejamento, persistência, foco e mentores. Mais dicas, hein? Tô liberando várias dicas aqui. Vão fazer você chegar mais rápido na sua aprovação, e logo logo você vai ser meu colega de faculdade e de profissão, tá bom? Tô quase chegando aqui na faculdade e era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Então, um beijo grande, bons estudos e lembre-se, não desista. Se você tem um propósito, se você já sabe que a educação é a sua porta para resolver e chegar ao seu destino, não desista, persista, vai dar certo. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.